Olá pessoal, meu nome é Antônio Canela, sou perito criminal federal, analista de mancha de sangue. Esse aqui é o canal Blood Training, que visa disseminar a análise de perfis de mancha de sangue de maneira mais científica. Nesse bloco eu vou falar um pouco sobre busca e revelação de sangue latente, que é uma das habilidades que o analista de mancha de sangue também deve possuir. Usualmente, quando você é demandado por uma busca de mancha de sangue, por exemplo, você tem duas possibilidades essencialmente: reconstrução ou busca de perfil genético. No caso da reconstrução, você pode trabalhar com luminol direto, porque você já sabe ali de quem é aquele sangue que supostamente foi lavado, você já tem ali aquela vítima, vamos supor assim, então não há necessidade de maiores cuidados em relação à extração de perfil genético. Você só quer saber se, como o próprio nome diz, a reconstrução ali está compatível, por exemplo, com uma história relatada. Ou outro caso qualquer que você precise ver que ali naquela posição, naquele sentido, naquela rota, existia sangue, por exemplo. Podem ser inúmeras possibilidades. Mas isso é bem diferente, gente, de quando você vai buscar perfis genéticos, que geralmente é o mais comum, né? Quando você, por exemplo, vai fazer a busca de um sangue em um local onde já foi lavado, onde já se passou muito tempo, ou onde foi reformado, para saber se ali, por exemplo, houve o transporte de um corpo, por exemplo, se for o caso de uma carroceria de uma caminhonete, se houve uma tortura naquele local, que foi um caso que eu já peguei, se há, por exemplo, sinais ali de que houve um assassinato naquele local, mas aquele local já foi limpo, já foi, enfim, como eu falei, reformado, já trocaram tudo. Então, estes são os casos mais críticos, porque não basta você achar o sangue, você tem que conseguir extrair o perfil genético do que sobrou daquela mancha de sangue. E isso pode ser complicado ou não, a depender de vários fatores, como, por exemplo, o grau de limpeza no local, o tempo que já se passou, as intempéries sobre a qual aquela mancha de sangue, aquele traço de sangue que você está buscando, por exemplo, foi submetido e assim sucessivamente. Bom, eu vou trabalhar muito com um caso mais crítico, porque existem várias nuances que a gente tem que estar atento no local de crime, quando a gente vai fazer este tipo de procedimento. Primeiro, eu sempre vou recomendar fazer uma varredura com luz branca e luz a 415 nanômetros. Vocês podem utilizar, no caso da luz branca, pode usar a própria lanterna, e no caso do 415 nanômetros, vocês vão usar a luz forense. Por quê? Porque são métodos não destrutivos. São os métodos que menos vão agredir o DNA de uma possível mancha de sangue, um possível traço de sangue que você quer detectar. É mais difícil? É, porque ele não é tão sensível quanto o luminol, por exemplo, tá? Mas ele não é um químico, como o luminol também é. O luminol é maravilhoso, gente. Ele é muito sensível, ele pega sangue de anos atrás, mas ele tem alguns problemas aí que muita gente não fala. E a gente vai tentar abordar aqui, tudo bem? Então vamos lá. Vamos buscar a busca de sangue latente, sangue oculto, como queiram. Luz branca, cheque fendas, cheque ranhuras, verifique se o sangue não migrou por capilaridade nesses lugares. O sangue tem uma alta adesividade por causa da fibrina, por causa das cargas eletrostáticas, das ligações dele. Tanto é que o sangue ele é usado inclusive como sujidade padrão em projetos de máquinas de lavar roupa, projetos de eficácia, né, de eficiência e de sabão em pó, porque ele é muito difícil de sair de tecidos, por exemplo. Então ele é um baita vestígio, porque ele também tem uma alta adesividade. Então, muitas das vezes, você pode pensar que o sangue não está lá, mas ele vai estar, se a limpeza não for muito bem feita, por exemplo, se é que foi feita alguma limpeza. Então, a luz branca pode facilitar isso daí para você não jogar nada agressivo. E nossos olhos estão mais acostumados com a luz branca, né? Por causa da luz do sol, grande parte é de luz branca. Então, você jogando uma luz branca, você tem possibilidade de enxergar mais facilmente do que, por exemplo, uma luz a 415 nanômetros, que já é mais uma luz azulado violeta,
que você vai ter que se adaptar aos seus olhos para poder verificar o sangue. Lembrem que, no caso da luz forense, 415 nanômetros, o sangue ele não vai fazer o processo de quimioluminescência, que é o caso do luminol, tá? O processo é outro neste caso, é o que a gente chama de absorção seletiva. Você vai jogar a luz forense, o sangue ele vai absorver essa onda a 415 nanômetros, esse comprimento de onda, o sangue absorve todinho, enquanto que a superfície onde ele está depositado nem sempre o faz. Então você vai ver um contraste ali entre os dois, e aí você vai ver o sangue preto, totalmente preto, tá? Quando você vai também, dependendo do tempo que já se passou, buscar com luz branca, pode ser que o sangue esteja bem escuro também, por causa ali do decaimento da hemoglobina. Quando ela sai do nosso corpo, ela vai de oxihemoglobina para metahemoglobina e depois para hemicromo. O que você percebe nesse decaimento, digamos assim, é o escurecimento do sangue. Então, às vezes, você com uma luz branca, você pode estar passando e ver uma mancha preta e achar que não é sangue, achar que é mancha de outra coisa. Dê uma checada se for possível. Se a quantidade ali deixar você fazer testes presuntivos para sangue, como o Hematix, por exemplo, faça. Para você não ter que estar mandando para o laboratório ali, por exemplo, uma mancha de outra coisa, como o vinho, por exemplo, que também escurece muito com o tempo. Feito isto, você, após a luz branca, você checar fendas, ranhuras, essas coisas todas. Luz forense você tem que acostumar um pouquinho mais com o olho, dê um tempo à sua vista, passa aí 1, 2, 3 vezes, que você vai começar a enxergar mais coisas, tá? A luz forense ela é muito interessante para áreas muito amplas, por exemplo, que você pode jogar um facho ali, sair varrendo, sem estar gastando produto. Bom, não conseguiu nem com a luz branca e nem com a luz forense, você também pode trabalhar com luminol. Na luz forense, só um detalhe aqui, muitas das luzes forenses não possuem infravermelho, tá? Porque em algumas superfícies pretas como essa, o sangue aparece muito bem no infravermelho. Mesma coisa, absorção seletiva. Ele vai absorver tudo e geralmente a superfície onde ele está depositado não absorve. Em algumas situações, quando a superfície se comporta, ela mascara ali a visualização, essa absorção seletiva, você pode utilizar óculos ou então pode usar alguns químicos. Para quê? Para florescer a mancha, né? Mas isso eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque a gente está falando de métodos não destrutivos. Então, luz forense a 415 nanômetros, luz branca, e façam primeiro isso daí. Posteriormente, vocês, o analista, geralmente ele vai partir para o luminol. O luminol, existem várias formulações para luminol. Tá? Luminol, para quem não sabe, é um pozinho branco, e geralmente a solução de luminol ela é uma solução cáustica, com soda cáustica, e você coloca ali o peróxido de hidrogênio horas antes de aplicar. Mas existem variações, tá? Lá na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, eles usam uma variação com fluoresceína, que você usa menos peróxido de hidrogênio e o brilho, a quimioluminescência, ela fica mais tempo. Tá? Então isso aí já foi comprovado por vários estudos. Eu ainda não vi ninguém usar esta mistura aqui no Brasil. Salvo engano, eles chamam ela de lumicene, tá? Ou lumicine, como vocês quiserem. Bom, por que eu estou tendo esse cuidado com o luminol? Porque o luminol, existem algumas formulações padrões que você tem aí no seu instituto, ou então algumas formulações de marcas. Por exemplo, aqueles que vêm de uma pastilha que você joga na água, ele borbulha, aquilo aí já é o peróxido de hidrogênio, tá, gente? E você aplica. É bastante prático, sem dúvida. Só que existe um grande problema de usar, por exemplo, esses produtos de pastilha. Porque o fabricante não fala para vocês qual é o teor de peróxido de hidrogênio que tem ali. Então, imagine a seguinte situação, você está buscando traças de sangue. Você nem sabe se você vai achar sangue. Se achar, você nem sabe se o DNA que está contido naquela manchazinha, naquele traçozinho, ainda está apto para ser extraído. Então, tudo que você puder fazer para evitar o peróxido de hidrogênio é válido. Por isso que eu falei das luzes
forense, luz branca, luzes forenses, etc. Tá? Para você evitar de trabalhar com peróxido de hidrogênio sobre a mancha de sangue, ou sobre o traço de sangue, melhor dizendo. Eu sei que existem muitas formulações, as formulações são feitas para a gente não ter este problema, que a gente chama de formulações DNA amigo, né? Mas, veja bem, você não sabe, por exemplo, qual é a quantidade de sangue que você está buscando numa situação crítica. Esse local já foi lavado muitas vezes, por exemplo, uma carroceria de uma caminhonete, né? Já foi lavado muitas vezes, o dono é suspeito de ter transportado a vítima sangrando no veículo, aí mandou lavar 10 vezes isso daí, etc. Coisas dessa natureza. Então pode ser que você ache o sangue, mas a relação de peróxido de hidrogênio com o sangue, em termos de quantidade, seja muito alta. E o teu peróxido de hidrogênio possa degradar o DNA da tua mancha, tá? Sim, isto é possível. Inclusive lá fora, todos os analistas de manchas de sangue tomam muito cuidado com as formulações de luminol por causa disso, tá? Então, você pode dar pulo de alegria porque você viu a quimiluminescência, mas primeiro, você não sabe nem se aquilo é sangue humano ou não. E segundo, você não sabe se você degradou ou não aquele DNA, tá? Como são traços pequenos, você não vai fazer testes de campo, você já vai mandar direto para o laboratório. Mas pode ser que o laboratório diga para você que não deu para extrair perfil genético daquela mancha. E aí você pode pensar que isso foi só por causa das intempéries que aquela mancha foi submetida ao longo do tempo. Nem sempre, pode ser que o peróxido de hidrogênio da sua formulação é que tenha degradado o seu DNA. Então, qual é a jogada? Os analistas de mancha de sangue no mundo todo, eles trabalham da seguinte forma. Você tem lá na sua formulação X ml de peróxido de hidrogênio. Você começa aplicando X sobre 5, por exemplo. Depois você passa para X sobre 3 e depois você passa para X, que é a sua formulação. Para que isso? Para você tentar detectar a mancha de sangue sem utilizar muito peróxido de hidrogênio. É claro que quando você tira aquela quantidade, o peróxido de hidrogênio é o óxido redutor ali da reação que você vai ter. E o ferro da hemoglobina é o catalisador. Então você vai ter ali o fenômeno da quimiluminescência. Então é claro que quando você reduz o peróxido de hidrogênio, você pode diminuir a intensidade dessa luz. Então você tem que ficar mais atento, mas é o preço que você paga para evitar degradar o seu DNA. E aí você joga X sobre 3 e aí paciência, não deu certo, você joga finalmente essa formulação. Isso é um jeito de você mitigar a possibilidade de peróxido de hidrogênio degradar o seu DNA. Tudo bem? Muito bem. Existem outras coisas importantes na busca e revelação de sangue oculto. Eu estou falando, por enquanto, só de busca, tá, gente? Eu não estou falando de revelação. A busca é a questão do compressor por luminol. Nós trabalhamos aqui no Brasil com aquele borrifador de mão, tá? Alguns compram uns kits que vendem aí americanos, que você bota um refil ali de ar comprimido para borrifar melhor, pulverizar. Ambos são duas porcarias, tá? Na verdade, o que seria ideal para nós termos aqui nas nossas polícias científicas do Brasil seria um compressor próprio para luminol, porque isso faz muita diferença, gente. O luminol, quando você borrifa com borrifador de mão ou com esses compressores, esses kitzinhos aí, você não tem um controle da atomização. Então, a partícula de solução, quando ela bate na mancha de sangue, se ela não estiver bem atomizada, aí as forças de coesão dela não vão vencer a gravidade. Então, ela vai escorrer, tá? E tem muita gente que vê a mancha de sangue e joga o luminol em cima, não sei por quê. Porque o luminol, ele não é um revelador, em essência. Ele só é usado como revelador quando você tem esse compressor. Aí sim você consegue ver o delineamento das manchas. Mas nós temos outros reveladores muito melhores que a gente pode usar, até mesmo após usar o luminol. Então aí vem a diferença, eu acho que vocês já perceberam. Busca é uma coisa, revelação é outra. Revelação, que é quando você vai usar os reveladores,
aí você já tem a mancha de sangue, você já sabe onde ela está, mas por algum motivo você quer ver melhor o delineamento dela. Seja porque é uma digital, seja porque é uma pegada, seja porque é um palmar, ou seja porque você queira entender o mecanismo de geração daquela mancha. Lembra do bloco 1? Pois é, lembre que o analista de mancha de sangue, ele precisa do quê? Para inferir, né, a mecanismo de geração. Tamanho, forma e distribuição. Se você mancha, você escorre a tua mancha, você perde tamanho e forma. Então o analista não consegue ver o mecanismo de geração. Bom, então os reveladores, eles são muito bons para isso, para você pegar digitais, você pegar, entender o mecanismo de geração, pegar aí delineamentos. E assim, aqui no Brasil, o que eu conheço mais, que o pessoal mais usa nas polícias científicas é o Amido Black. Só que o Amido Black está longe de ser o melhor revelador que tem, tá? Em algumas situações ele tem dificuldades, superfícies porosas, por exemplo, ou você tem que usar soluções de metanol. Pelo menos é o que eu sei até agora. Eu não sei se isso mudou, tudo bem? Mas indiferente se mudou ou não, nós temos reveladores muito melhores, tá? Eu já usei lá fora, não vi ainda aqui no Brasil, essa é a minha maior frustração, tá? O Leuco Cristal Violeta, lá na Europa se usa o Aqualeuco Cristal Violeta, você tem aí o ácido amarelo, o vermelho húngaro, o vermelho da Hungria, como queiram, o óxido de titânio. Enfim, existem vários métodos para você revelar uma mancha de sangue, a depender de vários fatores também, se a superfície é porosa, se aquela superfície tem proteína, como uma pele, por exemplo, um fruto, e assim sucessivamente. E aqui no Brasil eu não vejo isso por aí, tudo bem, gente? Então, uma coisa, volto a dizer, é busca, a outra, revelação. Busca, nós trabalhamos com luminol, mas ainda precisamos melhorar isso no nosso país. E esse canal serve também para falar o que é o ideal, até porque, de repente, tem alguém aí com a caneta na mão assistindo e compra a ideia, né? Nós temos que ter, existem compressores próprios para o luminol, ele faz uma atomização perfeita, ele inclusive esteriliza o ar que entra para fazer a compressão, que você vai jogar no sangue, então tem que estar livre de DNA. Eu já usei ele, nunca vi aqui no Brasil, talvez alguma polícia científica tenha, se tiver, bote nos comentários aí. E assim, ele é muito legal, ele é muito bom, realmente você consegue varrer uma área, por exemplo, um quarto, com uma garrafinha de 300 ml facilmente. E melhor ainda, por ele ter essa atomização, a gota da solução que bate, ela é bem atomizada, então ali as forças de coesão vencem a gravidade, então ele não há um escorrimento, e você consegue às vezes ver até o delineamento, então ele acaba às vezes funcionando até como um revelador, não de alto nível, mas para você ver, por exemplo, o mecanismo de geração, fica bem legal. Tudo bem, gente? Era isso que eu tinha para falar hoje sobre busca e revelação de sangue latente. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou passar para a resposta de algumas perguntas. E basicamente as perguntas que fizeram aí ao longo dessa semana, desde o meu último vídeo, foi relacionada novamente a curso e treinamento. Gente, isso daí eu já respondi no bloco 1, tá? Então deem uma olhada lá. Como eu falei para vocês, vou repetir. A segunda edição está sendo escrita, não tem mais o meu livro para vender, e os meus treinamentos, por enquanto, só estou ministrando de 8 a 4 horas, inclusive com convênios institucionais, tá? Mas tem aqui o Bassani Perito, que ele fez uma pergunta interessante ali no nosso Instagram. Para quem não conhece nossas redes sociais, é o Instagram Blood_Training, o canal do YouTube é Blood Training, e o Facebook é Manchas de Sangue, tá? Bom, o Bassani fez uma pergunta no Instagram a respeito se o analista de mancha de sangue precisa ser um perito criminal. Não. Não e não. Em alguns países, inclusive, ele é terceirizado, tá? Salvo engano, aquela série Dexter, eu não sei se você já viu, Bassani, o Dexter ele é terceirizado, ele é da polícia de Miami e é um analista de mancha de sangue contratado. Quando você entra no site da Associação Internacional de Analistas de Mancha de Sangue nos Estados Unidos, do qual eu sou membro, você vê lá oportunidades de emprego para analistas de mancha de sangue também, tá? Só dá uma olhada lá, www.iabpa.org, tá? Lá tem também oportunidade.
E isso é interessante, a pergunta dele, porque isso me faz lembrar, me faz dar o gancho, o quão é importante para nós, gente, eu acho, pelo menos é uma percepção minha, nós termos assistentes técnicos cada vez mais bem treinados. Porque eu quero que eles rebatam a gente, exatamente para a gente estar sempre melhorando, né? A melhor forma de você crescer a perícia criminal, na minha concepção, é você ter antagonistas. Nenhuma classe, nada sobe, nada se eleva se não tiver um antagonista. Então, eu espero que os assistentes técnicos fiquem cada vez melhores e coloquem ali, contestem realmente nossos lados. Porque a perícia criminal, ela não está do lado da investigação e ela não está do lado da defesa. A perícia criminal está do lado da verdade. Se você provar para mim que você está certo, eu vou ser o primeiro a assumir isso daí e vou gostar muito, porque eu estou aprendendo. Ao contrário de alguns colegas que vejam isso como uma intromissão, eu não vejo, tá? Mas é uma opinião minha, eu respeito a dos outros também. Tudo bem, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. No próximo vídeo, próximo bloco, das habilidades do analista de mancha de sangue, eu vou falar sobre interpretação de manchas de sangue sobre tecidos têxteis, que é uma das áreas mais difíceis para analistas de manchas de sangue. Tchau, tchau!